Bom dia, embaixadoras. Tudo bem com vocês? Bem, graças a Deus. Que bênção, glória a Deus. E aí, como foi a madrugada de vigília? Como é bom, né? Como é bom a gente estar na presença do Pai, buscando Ele, nos abençoando e, e tendo o direcionamento dele, né? O Senhor fala muito comigo, né? Na oração, realmente orando ali o fundamento do versículo, né? A gente tem colocado ali os direcionamentos pelo qual a gente tem fundamentado esse relógio de oração, né? E o Senhor tem nos abençoado. E, na verdade, é um privilégio, né, orar. É uma oportunidade, né? Só que muitas vezes nós não nos posicionamos porque nós não temos ainda o entendimento do quanto isso é precioso, né? Do quanto isso nos protege, nos abençoa. Essa quarta semana do mês a gente tirou para orar, né? Pelo país, né? Pelo nosso país e por todas as autoridades, né? E alguém aqui sabe me dizer qual é a bênção que a gente recebe quando a gente se posiciona nessa área? Quem sabe? Quem sabe? Digita aqui para mim. Ou pode abrir o microfone e falar. Quem é que sabe? Ninguém? Ninguém escreveu? Quem sabe, meninas, embaixadoras? Ninguém sabe quando a gente se posiciona pelo país, qual é a bênção que a gente recebe, por que a gente está se posicionando. Por isso que é muito importante a gente orar com entendimento, né? A gente orar o versículo. Ali no relógio de oração, eu coloquei todos os direcionamentos. Então, nós precisamos, ali no momento que estivermos orando, nós precisamos ver o versículo para que nós oremos o fundamento da palavra, né? Porque senão nós ficamos ali tempo e tempo diante do Senhor, mas não orando a vontade do Senhor, né? Não orando aquilo que o Senhor quer que nós oremos. Olha só. Então, vamos hoje aprender para que nós firmemos, né? Firmemos esse compromisso de realmente orar, né? De desfrutar desse privilégio. Minhas irmãs, a oração ela é proteção para nós. Ela é proteção. Entenda isso. Toda vez que você estiver orando, você está protegendo você e todos aqueles que você ama. Entenda isso de uma vez por todas. A oração é proteção, mas proteção a nós. Vamos orar e a gente já entra aqui nesse assunto rapidinho. Vamos lá. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de estar diante da tua presença, aprendendo a tua palavra, meditando na tua palavra e crescendo dia após dia no Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por todas as orientações que o Senhor deixou na tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É um privilégio, Pai, ser tua filha. É um privilégio, Pai, sermos tuas embaixadoras. É um privilégio, Pai, entender que nós somos guardadas, protegidas e amadas pelo Senhor. Ó, Pai, quão grande é o teu amor, quão grande, Senhor, é o teu cuidado conosco. Pai, nos ajuda, Pai. Ainda somos tão fracas, ainda somos tão falhas, Pai. Ainda somos tão pecadoras, Pai. Ainda estamos tão distraídas, Senhor, com tantas coisas, Pai, que não são eternas. Quantas vezes, Pai, nós passamos horas e horas ali com coisas que não são plantio eterno.
Mas, Pai, hoje, Senhor, eu quero colocar os nossos corações diante de Ti e quero pedir que o Senhor nos ajude a nos posicionar, principalmente no nosso ministério como embaixadoras, que nós temos, Papai querido, a responsabilidade de sermos intercessoras. Nos ajuda, Pai, por favor, nos ajuda, nos capacita. Nós nos rendemos ao Senhor. Sabemos que por nossa carne mesmo nós não queremos, a nossa carne não quer se posicionar, a nossa carne não quer estar diante do Senhor, Pai, porque ela está aliada com o pecado. Mas, Pai, o nosso espírito quer, o nosso espírito te deseja, a nossa alma te deseja, porque o Senhor plantou a eternidade dentro de nós. Então, Pai, sempre nos ajuda a vencer a nossa carne. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Espírito Santo de Deus, nos conduz a toda a verdade. Nos conduza com entendimento, com sabedoria. Que a Tua graça esteja sobre nós, sobre esse momento de estudo, para que possamos entender, compreender, Pai, a Tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por cada mulher que o Senhor tem levantado, que o Senhor tem colocado o desejo de estar aprendendo mais do Senhor. Obrigado por cada pessoa que está vindo aqui na internet, vendo a mensagem, Pai. E eu sei que o Senhor está fazendo aquilo que o Senhor deseja na vida de cada uma de nós. Para cada uma de nós, o Senhor tem um ciclo. Para cada uma de nós, o Senhor tem um processo. Para cada uma de nós, ainda que seja a mesma palavra ministrada, ela vai fazer o efeito que o Senhor quer nas nossas vidas. E nós te glorificamos por isso, Pai. Pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu direcionamento e por tudo que o Senhor tem feito. Pai, pedimos ao Senhor que repreenda toda a astúcia do mal, todo o plano do inferno contra as nossas vidas, nossa casa, nosso lar, nossa família, contra os governantes, contra as autoridades, Pai. Pai, em nome de Jesus, repreenda todo o plano do inferno. Em nome de Jesus, paralisa ele, Senhor. Não permita que ele venha concretizar os planos que ele tem, Senhor. Em nome de Jesus, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor o repreenda. Que o Senhor não permita que ele venha tirar a semente que vai ser plantada hoje em nossos corações. Que ele não venha, Senhor, tirar essa semente, mas que ela venha dar muitos frutos para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém, embaixadoras? Então, rapidamente, eu vou dar a explicação para vocês. A Cíntia já respondeu aqui, ó. Você já sabia, Cíntia, ou você foi pesquisar? Conta aqui para nós, Cíntia. A irmã Ana Maria colocou, eu orei conforme cada versículo. Amém. Glória a Deus, irmã Ana Maria, é assim mesmo. A Cíntia também colocou, eu orei lendo os versículos. Exatamente, gente, é isso. A oração profunda é essa, né? É a gente ler o versículo e entender o versículo, né? Então, tem algum microfone que abriu. Então, olha só. Nossa, Angelita, mas é mesmo? Se a gente ora pelos governantes e pelas autoridades, a Bíblia diz que todas as autoridades, elas são instituídas por Deus. Bruninha, deve ser a sua internet. Para as outras meninas que também estão falhando, gente, responde aqui pra gente. Então, olha só. Quando a gente ora, então tá normal, Bruninha, deve ser a sua internet. Se você sair e entrar de novo, pode ser que melhore. Saia uma vez da ligação e entra de novo, talvez melhore. Então, minhas irmãs, olha só, eu até coloquei, né, aqui os versículos, né, pelo qual a gente está sendo direcionada hoje, né? Então, olha o que a palavra promete, né? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. É prática, é diário, é todo dia, prática, praticar. Orações e intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Olha só, em favor de todas as pessoas. Homens aqui simboliza homem, mulher, todo mundo. Aí também, em favor de reis
e de todos os que se acham revestidos de autoridade. Olha só. O que são os reis aqui? Na época, os reis é que governavam, os reis é que estavam na frente do país. Então, ele fala que nós, como embaixadores, embaixadoras de Cristo, nós precisamos orar por eles. Nós precisamos pedir ao Senhor que os dê. Mas o que eu peço, Angelita? O que eu peço para eles? Minhas irmãs, se nós não soubermos quem nós somos, ó, são alguns pontos que você deve guardar. Numa oração eficaz. O que é uma oração eficaz? Primeira coisa, é pedir ao Senhor que se revele para que eles encontrem Cristo. Primeira coisa, né? Segunda coisa, é que eles entendam quem eles são em Cristo, a identidade deles. Terceira coisa, que eles venham desfrutar ou edificar o país com os dons espirituais. Minhas irmãs, você já pensou se lá no governo existisse uma pessoa que fosse levantada por Deus, que está ali na frente, nos motivando a estudar a palavra, a realmente entender a palavra, ter planos de governo que vai fazer o país avançar conforme os fundamentos do Senhor, que com dom de sabedoria, com dom de curar, dom de operação de milagres, dom de profecias, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas. Como que seria um governo assim? Como que seria um governo, quarto ponto, com um governante cheio do fruto do Espírito Santo? Que é o amor, que desenvolve a alegria, a paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, nós precisamos orar para que esses governos sejam alcançados por Cristo. E aí, quando a gente ora, o Senhor, Ele nos honra. O Senhor, Ele... E principalmente quando a gente ora a vontade de Deus. Quando a gente ora a palavra de Deus. E aí nós vamos encontrar o quê? Uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Minhas irmãs, quantos países estão em guerras? Quantos países, eu acho que você... Isso, obrigada, minha irmã, Deus abençoe. Então, quantos países estão em guerra? Quantas mortes de inocente? Quantas pessoas sofrendo agora sem casa, sem alimento, né? Porque não entendeu isso ainda. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós estamos num país que não está guerreando. O nosso Brasil também não está guerreando. Mas se nós não vigiarmos, minhas irmãs, em oração, a tendência é nós não desfrutarmos dessa promessa. Então vocês conseguem perceber o quanto é importante nós intercedermos, o quanto é importante nós nos posicionarmos, né? E ali, nessa quarta semana, nós vamos orar por isso, né? Pelo país, pelo nosso trabalho, né? Mas como eu oro pelo trabalho? O trabalho é mais específico para nós mesmos. Tudo que nós fizermos, que nós façamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, porque nós precisamos entender que nós não estamos fazendo para o outro, para o patrão, nós estamos fazendo para o Senhor. Nós estamos ali no nosso trabalho a serviço do Senhor. Nós precisamos fazer a diferença no nosso trabalho. E pela igreja, Angelita, e pela igreja, a igreja, nós vamos usar os dons espirituais. Nós vamos edificar o corpo de Cristo. Nós vamos nos dispor ali para servir na igreja. Você que está na igreja tanto tempo, você que ainda nem está numa igreja, você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades. Hoje nós vamos ver as sementes, né, que já foram depositadas dentro de nós. Então, você é uma escolhida do Senhor para fazer algo ali na sua comunidade, né? Por missões e expansão do reino. Minhas irmãs, nós também fazemos parte, né, do ID de Jesus. Tudo que você está aprendendo aqui,
Você está depositando no coração de alguém? Você está colocando no coração do seu filho? Você está pedindo estratégias para o Senhor para depositar no coração do seu esposo? Você está pedindo ao Senhor meios, caminhos para que você também faça discípulos de Cristo? Não é discípulos nossos que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo discípulos de Cristo. Nós estamos aqui aprendendo a palavra, nos edificando, mas isso não deve ficar depositado só no nosso entendimento, no nosso conhecimento. Nós precisamos entender essa missão que nós temos de fazer discípulos, de ensinar as pessoas, e isso é a todo tempo. Não é ali, Angelis, mas eu não tenho oportunidade. Minhas irmãs, nós encontramos pessoas todos os dias. Todo momento nós convivemos com pessoas e nós não sabemos se essa pessoa já tem Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Então, nós precisamos de fato ter esse entendimento. Outra coisa, que são as orações em comum, que nós vamos fazer essa oração toda semana. Essa em comum é toda semana. E quais são os pontos dessa oração, Angelita? Cura do nosso corpo. Olha só, Isaías 58:8 diz: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detança, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha só, vamos orar para que Deus cure as nossas feridas emocionais, para que Deus cure os nossos pensamentos, o nosso comportamento, a nossa vida, para que a nossa luz vai romper. A glória do Senhor será a nossa retaguarda, ou seja, nós vamos andando, pregando a palavra, ensinando a palavra, e a glória do Senhor será vista por todos através da nossa vida. Olha só como é profundo isso, minhas irmãs. A outra oração em comum, cura da alma. E como que é a cura da nossa alma, Angelita? A cura da nossa alma, ela só vem pela renovação da nossa mente. Minhas irmãs, quando a nossa mente é renovada, como que a nossa mente é renovada, Angelita? Através da palavra, através do estudo, nós estamos aqui renovando a nossa mente todos os dias. Aqui, 1 hora nós nos comprometemos, mas você não precisa ficar só nessa 1 hora aqui. No seu tempinho vago, vá ler a Bíblia, vá escutar uma pregação, vá fazer outra coisa para que você se fortaleça, né? Para que a cura da sua alma chegue. Por exemplo, você tem a cabeça confusa, procura ali. O YouTube tem vários materiais. Se você quiser também pedir aqui indicações de temas, pede aqui pra gente que a gente vai colocar aqui. Tem muita pessoa boa no YouTube, mas tem pessoa também que não fala dentro da Bíblia. Então, por isso precisa ter muito cuidado e pedir referências, tá bom? Existem muitas pessoas sérias, mas existem muitas pessoas também que não levam a sério a palavra de Deus. Então, precisa ter cuidado, precisa ter referência, tá bom? Então, renovação da mente traz a cura da alma, né? Olha só quanto nós temos aprendido aqui com o Senhor, né? Ontem mesmo nós falamos sobre confessar o nosso pecado em voz alta, para a nossa purificação, para a nossa santificação e para mostrar para o inimigo das nossas almas que nós estamos nos submetendo ao Senhor, que nós estamos nos submetendo a Deus, que nós reconhecemos sim que nós somos pecadoras, mas nós estamos em busca de melhora dia após dia, né? Outra coisa, o fortalecimento espiritual. Minhas irmãs, como Deus falou comigo hoje a respeito do fortalecimento espiritual. Nós precisamos estar muito firmadas na armadura de Deus. E hoje, para me guardar isso daqui, né? Eu fiz aqui um acróstico, né? Lembra o que é o acróstico? Aquelas palavrinhas para a gente lembrar sobre a armadura de Deus. Então, o acróstico é coragem. A palavra C é para a gente lembrar sobre o cinturão da verdade. Angelita, mas eu não entendo isso. O que é cinturão da verdade? Minhas irmãs, toda a armadura de Deus, ela depende do cinturão da verdade. Toda a armadura de Deus é a verdade que segura essa armadura. E o que é a verdade? O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, esse cinturão ao qual o apóstolo Paulo ele se refere é sobre Cristo.
É só estando em Cristo que nós vamos poder estar armadas contra as ciladas do inferno, contra as potestades do mal, contra o inimigo das nossas almas, contra os dardos do maligno. Então, ele coloca essa armadura, mas para nos dizer como que é que a gente sai dos ataques do inimigo. Então ele fala, primeiro você vai usar a verdade. A verdade do quê? A verdade do evangelho, a verdade da palavra. Esse é o cinturão, isso é o que segura toda a armadura. Depois ele vai falar, usa a couraça da justiça. O que é couraça? A couraça é aquele negócio que eles colocavam no peito. Mas o que significa isso para nós? O peito, ele simboliza ali o coração, onde estão as nossas emoções. E o que é essa couraça da justiça, Angelita? É a justificação que nós tivemos em Cristo, minhas irmãs. Nós precisamos ter isso guardado no nosso coração. Quando vinha a condenação do inimigo, quando vinha as setas dele na nossa mente, querendo confundir nossa mente, o nosso coração, a nossa emoção precisa estar firmada nessa palavra. Eu fui justificada por Jesus. Não há condenação mais para mim. Inimigo da minha alma, Satanás, você não vai mais brincar com a minha mente. Você não vai brincar mais com meus sentimentos. Você não vai mais me deixar nesse estado de tristeza, porque eu fui justificada por Cristo. Cristo é que pagou os meus pecados. Cristo é que me justificou. Eu não tenho mais condenação sobre mim, então você sai da minha vida em nome de Jesus. Isso que é a couraça, minhas irmãs, da justiça. Terceiro ponto, ele fala, calçado o evangelho da paz. O que significa isso? É andar pelo caminho com a verdade do evangelho. O que é o evangelho? É a palavra de Deus. Quantos versículos, minhas irmãs, você tem guardado no seu coração para enfrentar os dardos do maligno? Você tem quantos versículos calçados nos seus pés quando você está andando pelo caminho para falar para as pessoas? Então, isso que é calçar o evangelho, é revestir do evangelho, né? O que é o escudo da fé? A fé, o escudo, ele simboliza o quê? Proteção. Então, se você tem fé na palavra, a sua fé vai te proteger desses dardos, vai te proteger dos ataques, vai te proteger daquilo que ele quer fazer na sua vida. Então, você precisa usar na sua fé. Como que eu uso a fé, Angelita? Eu creio que Jesus me justificou. Eu creio que não há mais condenação sobre mim. Eu creio que a palavra de Deus, o selo do Espírito Santo está no meu coração. Eu sou uma pessoa salva. Eu sou uma pessoa que eu não pertenço mais ao inimigo. Eu pertenço à luz. Eu pertenço a Cristo. É esse sentimento de pertencer a algo poderoso, a algo que nada pode contra essa pessoa que é Deus. Isso é a nossa fé, minhas irmãs. E quinto ponto, o capacete da salvação. O que o capacete protege? A nossa mente. Quando vir o dardo do inflamado do maligno, você precisa usar a salvação. Eu sou salva. Não há mais condenação. Eu sou salva. Eu sou salva em Cristo. A salvação me protege. Eu não tenho nada que me derruba porque eu estou firmada no evangelho, eu estou firmada na minha fé. E aí como que eu me defendo? Como que eu enfrento? Qual que é a minha arma? É a espada do Espírito. O que é a espada? A palavra de Deus. Então, vocês conseguem perceber o quanto a gente precisa disso no nosso dia a dia, dessa armadura? Então, eu deixei aqui o acróstico para eu e você guardar na nossa mente, tá bom? A primeira, coragem. O C, cinturão da verdade. O O, ornem-se com a couraça da justiça. O R, revestem-se do calçado do evangelho da paz. Apoiem-se no escudo da fé. Garantem a proteção com o capacete da salvação. Empunham a espada do Espírito e mantêm-se em oração e vigilância no Espírito. Então, isso daqui, anota aí, põe na sua geladeira, põe lá no banheiro, põe em qualquer lugar. Você precisa
ter isso aqui em mente e no seu coração. Amém, minhas irmãs? Introduzimos, já passamos um tempo aqui. Ó, a Adri escreveu: bom dia, estava lendo sobre a oração, eu tenho orado diariamente para Deus revestir-nos com armadura. Meus filhos, meu marido e minha vida. Amém. Vai com Deus, Lourdes. Deus te abençoe. Depois você ouve, minha irmã. Então, minhas irmãs, escreve aqui para mim. Partindo desse entendimento, a partir de agora, você vai se posicionar em oração toda quinta-feira. Nós já vamos estabelecer isso daqui como uma prática, como um hábito aqui no nosso relógio de oração. Se você quiser colocar um horário fixo para você, já digita aqui, Angelita. O meu horário, minhas irmãs, eu já coloco aqui. Meu horário fixo é das 5 às 6. Porque senão eu não consigo vir aqui dar o estudo para vocês, entendeu? Então, meu horário fixo sempre vai ser das 5 às 6 da manhã. Se você quiser fixar já o seu horário aqui, já coloca aqui para mim, né? Meu horário fixo. Ó, a Ti já colocou aqui, ó. Meu horário fixo é da 1 às 2, a mente. Então, vamos nos comprometer, minhas irmãs. Vamos nos posicionar. E sabe uma promessa linda? E eu não quero que você faça só por causa da promessa, tá bom? Eu quero que você faça por sua responsabilidade como cristã, como sua gratidão pelo que Deus fez na sua vida, pelo que Deus faz todo dia na sua vida, protege, abençoa, guarda, nos salvou. Vamos viver a eternidade com o Senhor, aonde não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor. O sacrifício de Jesus. Então, Jesus, ele fez um sacrifício maravilhoso para nós. Então, não custa para nós ter essa gratidão ao Senhor, né? Ti, faz o reloginho aqui para nós e já vai colocando ali escrito horário fixo. As meninas já estão colocando aqui os horários fixos que terão. Amém? Então, minhas irmãs, vamos nos posicionar. Primeira semana, nós estaremos orando por nós. Segunda semana, pelos nossos esposos. Terceira semana, pelos nossos filhos e nossa família. E quarta semana, nós estaremos orando pelo país, pelas autoridades, para que nós possamos ter vida mansa, vida plena, vida tranquila no nosso país, tá bom? E em nome de Jesus, eu creio que todas vocês escolherá ali um horário para você estar ali se posicionando com um horário fixo, minha irmã. Daqui a pouco nós vamos ampliar para 24 horas, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar com um horário fixo aí de oração. Escolha um horário para você. Você que está no Brasil, pode continuar o horário. Por exemplo, se aqui é 6 da manhã e você pode orar aí às 6 da tarde, pode ser dessa forma, tá bom? O importante é nós estarmos posicionadas. Quantas vezes nós queremos só as bênçãos do Senhor, mas nós não gastamos tempo em oração com o Senhor. Olha quanta coisa ali, hoje, na madrugada ali, o Senhor me direcionou, o Senhor me posicionou ali na armadura de Deus para poder estar aqui falando hoje para vocês dessa importância. Acrescentou na vida de vocês? O que acrescentou essa breve introdução? Coloca aqui para mim, acrescentou alguma coisa na vida de vocês? Vocês já sabiam disso? Vocês já sabiam disso? A irmã Polônia colocou aqui, ó, das 6 às 7. Amém, irmã Polônia? Deus abençoe. A Rê também colocou às 15h30. 15h30. Rê, a gente tá fazendo, Rê, horário fechado. Será que você não consegue mudar das 4 às 5 ou das 15 às 16? Vê aí, minha irmã, se você consegue reorganizar aí a sua agendinha, pra gente fechar o horário de hora em hora. O relógio, ele é de hora fechada. Vê aí, minha irmã. Então, minhas irmãs, coloquem aqui pra mim, escrevam essa breve introdução que eu dei.
como que isso fez efeito na sua vida. Você teve um entendimento maior, Deus está te convocando a se posicionar, Deus está te chamando a realmente ser uma intercessora, ser uma mulher que faz a diferença, ser uma mulher que aí traz proteção para sua casa, para sua família, para o seu lar, para o país, para o trabalho. Já pensou quando Deus for nos recompensar por isso, minhas irmãs? Eu acredito que Deus vai... E agora é o que eu penso, tá? Não é o que... Isso daí não está escrito na Bíblia. Mas eu acredito que o Senhor, Ele vai ali... colocar ali num telão e falar assim pra gente, quando a gente chegar lá no céu: olha, o seu posicionamento em orar pelo país evitou de estourar essa guerra. Olha como queria ser essa guerra. Os seus filhos iriam ser destruídos, a sua família iria ser destruída, mas o seu posicionamento no mundo espiritual, o seu posicionamento à obediência à minha palavra, evitou essa guerra, evitou que essa lei fosse concretizada, evitou que isso acontecesse, evitou que isso. Deus vai mostrar para nós, minhas irmãs. Deus vai mostrar para nós, então se posiciona. Em nome de Jesus, minhas irmãs, se posiciona. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, vamos entrar aqui no nosso estudo de hoje, senão não vai dar tempo. Meu Deus do céu, é tanta coisa que nós precisamos aprender com o Senhor quando nós começamos a falar. Amém, Rê. Obrigada, minha irmã, pelo seu posicionamento. Deus te abençoe. Então, vamos lá. Hoje, o nosso estudo é sobre Gênesis 1:11, que diz, o versículo lá de Gênesis 1:11, que diz: e disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim foi. Vou repetir. E disse Deus, olha só a voz de Deus aqui de novo operando. Produza, guarda essa palavra, minhas irmãs. Produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. Se nós pudéssemos dar um título para essa meditação de hoje, nós iríamos falar: produza a terra, o Deus que gera vida e propósito. Irmãs, imagina aqui, ó. Deus já tinha criado até aqui, até a terra. Lembra que ele separou a terra, ele separou as águas, ele colocou água em cima, no céu, água embaixo na terra. Só que o solo aqui, a terra tinha aparecido, mas o solo ainda era árido, era sem vida. Ele estava esperando por um comando poderoso. E isso acontece no terceiro dia da criação. Deus, na sua soberania, ele conversa com a terra. Ele fala para a terra, ele dá uma ordem para a terra: produza. E o que antes era vazio se torna um terreno fértil, capaz de germinar, crescer e multiplicar vida. Gênesis 1:11 nos revela um Deus que não apenas cria, mas que estabelece ciclos também de frutificação e continuidade. Ele chama a terra para produzir, e a sua ordem gera vida que se multiplica. Esse texto não é apenas uma narrativa sobre a natureza, mas ele é uma mensagem viva para nós hoje. Quantas de nós hoje, minhas irmãs, nos sentimos como um solo estéril, sem propósito ou sem capacidade de crescer? Talvez hoje eu e você tenha áreas na nossa vida que estejamos lutando com falta de direcionamento, se sentindo infrutífica espiritualmente, emocionalmente ou até fisicamente. Mas a mensagem deste texto, ela é muito clara e ela traz muita esperança para nós. Deus nos criou para germinar, para crescer e para frutificar. Nesse estudo de hoje, nós vamos tirar 3 verdades fundamentais. Primeira verdade: Deus nos chama para produzir. Segunda verdade: Ele planta sementes de potencial dentro de nós.
E terceira verdade, ele espera frutos que alimentem outros e glorifiquem o seu nome. Vamos para a primeira verdade. Deus nos chama para produzir. Olha só, fundamentada no versículo. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas. No hebraico, essa palavra aqui usada para produzir, ela significa germinar, brotar, trazer vida. Deus não apenas cria a terra, mas ele comanda ela para que ela cumpra o propósito pelo qual ela foi feita, que foi o quê? Gerar vidas. Minhas irmãs, isso aqui é muito parecido conosco, né? Nós fomos criados do quê? Do que nós fomos criadas? Nós fomos criados da costela, né? Mas o nosso, a matéria-prima que foi Adão foi criada do quê? Não foi da terra? Não foi da terra, minhas irmãs? Então, olha a terra aqui, Deus dando ordem para a terra frutificar, para a terra dar frutos. Então, essa é a ordem para mim e para você hoje, minhas irmãs. Dar frutos, né? Gerar vida. Mas qual que é o problema que nós enfrentamos hoje, né? Quantas pessoas, quantas até de nós que está aqui no estudo, que estão vivendo sem propósito. Algumas de nós podem se sentir que são incapazes de produzir algo significativo. Outras estão tão sobrecarregadas com o peso da vida que não conseguem nem ver como frutificar. Escreve aqui se você está se encontrando nesse estado. Você se encontra num estado que você se sente incapaz de produzir algo significativo? Você se sente tão sobrecarregada com o peso da vida, das circunstâncias, dos desafios, que você não consegue nem ver como você pode frutificar? Talvez também você esteja se sentindo estagnada, com um solo seco que perdeu a capacidade de germinar. Mas Deus hoje tem uma solução para você, minha irmã, e para mim também. Deus, ele está nos chamando para produzir. Então, eu e você hoje temos uma oportunidade de responder a esse chamado de Deus. Quando Deus diz produza, ele não está pedindo aqui. Ele está ordenando. Produza. Produza, irmã Apolônia. Produza, irmã Apolônia. É a ordem de Deus para minha e para sua vida hoje, minha irmã. Isso significa que ele já colocou em nós a capacidade de gerar vida e de gerar frutos. Assim como a terra obedeceu à voz de Deus, nós também devemos responder ao comando com fé e com ação. Minhas irmãs, pensa comigo numa semente. Uma semente, ela é uma só, uma sementinha só. Vamos pensar numa sementinha aqui de laranja. Sementinha de laranja. A laranja, você vai plantar ela, você usa uma semente só, não é? Você vai lá na terra, planta a sementinha, mas quando ela dá a árvore e ela dá o fruto, quantos frutos ela dá numa laranja? Numa laranja não, num pé de laranja. Quantas laranjas, vai imaginando comigo, para você fazer a analogia. Uma semente plantada no solo, ela vai dar uma árvore. A árvore, ela dá o quê? Aquele tanto de laranja. Mas abre a laranja para você ver quantas sementes tem ali dentro. Isso, minhas irmãs, é o que a palavra de Deus faz. Isso, minhas irmãs, é quando nós plantamos a palavra de Deus na vida de alguém. Ela vai virar uma árvore frondosa, dando muitos frutos e espalhando várias sementes. Mas quando a gente fica estagnada, quando a gente fica sem produzir, a gente perde a oportunidade de levar essa mensagem rica e que produz vida para a vida das outras pessoas. Então a pergunta hoje para mim e para você é: que áreas da nossa vida estão estagnadas e precisam responder ao chamado de Deus para frutificar?
quais as áreas da minha e da sua vida. Eu tô analisando a minha vida e você precisa analisar a sua. Qual área, Ti? Você tá escrevendo aqui. Eu geralmente me sinto estagnada. Qual área que você se sente estagnada? Você precisa listar. Qual é a área? E aí você precisa dar essa palavra de Deus aqui. Deus manda eu produzir. E eu, na autoridade do nome de Jesus, eu peço ao Senhor que produza nessa área. Você vai dar o comando segundo a palavra de Deus nessa área que está estagnada profissionalmente. Ti, às vezes você pode não estar vendo o seu crescimento, viu? Às vezes você pode não estar vendo o teu crescimento. Mas se você for analisar, hoje você já está, né, dentro do seu profissional, né? Num dos programas que é um ministério que o Senhor colocou. E você está somando muito dentro desse ministério. Muito. Você está sendo treinada, né? Para ser uma de nossas monitoras. E você não sabe o quanto você também já tem feito a diferença na vida de outras mulheres. Às vezes a gente não consegue enxergar o trabalho gradativo de Deus na nossa vida. Mas um dos pontos, eu não sei qual que é a sua intenção profissional, né? O que você sonha para você. Mas dentro do que você sabe e que você está se doando para o programa Emagreça com a Bíblia, você está abençoando muito o programa. Amém, minha irmã? Então, confie no processo e estabeleça o que você quer de fato. Amém? Vai com Deus, Rê. Deus te abençoe. Depois você ouve tudo o estudo. A irmã Polônia, minha mente e físico prosperidade. Amém, irmã Polônia? Liste as áreas que vocês acham que vocês estão estagnadas. E orem em cima dessas áreas. Peça que Deus produza, como Ele produziu ali na terra, como Ele deu ordem à terra para produzir. Peça ao Senhor, Senhor, dê ordem para que essa área da minha vida produza. Dê ordem para que essa área da minha vida gere sementes. Dê ordem para que essa área da minha vida gere frutos para o Senhor. Amém? Segunda verdade, vamos correr aqui um pouquinho. A tia escreveu, tem vezes que eu sinto que é pouco para o que Deus me criou. Preciso fazer mais. Vou orar te pedindo direcionamento para Deus. Amém, minha irmã? Ore. Ore e peça direcionamento que o Senhor vai te dar. Segunda verdade que nós vamos tirar de Gênesis 1:11 hoje. Deus planta sementes de potencial em nós. Olha só, ele vai falando, ervas que deem sementes, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. A palavra aqui, semente, ela carrega um significado muito profundo. A semente contém dentro de si todo o potencial necessário para produzir o fruto, mas ela precisa ser plantada, cultivada e cuidada para crescer. Minhas irmãs, a semente do evangelho já foi plantada dentro do nosso coração. Nós estamos aqui a todo dia cultivando ela e cuidando para que ela cresça. Cada ponto desse que nós estamos aprendendo, cada verdade dessas que nós estamos extraindo da palavra, isso é o adubo que nós estamos colocando dentro do nosso coração. Nós estamos aprendendo a orar a cada dia. Nós estamos aprendendo a fundamentar nossa vida a cada dia na palavra. E isso vai gerar muitos frutos. Deus ele não apenas cria ali aquela vegetação, mas ele implantou nela a capacidade de multiplicar. Esse é o ciclo divino. A vida gera vida. Então, quando nós entendemos o nosso propósito, às vezes nós ficamos, vou usar o exemplo da tia aqui, às vezes nós ficamos procurando tanto o nosso profissional, e esquece que o nosso maior ministério é servir.
E aí a gente começa a servir ali, servir aqui. Daqui a pouco Deus entrega um ministério na nossa mão. Porque muitas pessoas não conseguem até hoje entender que o trabalho delas também é um ministério. Que ali onde elas estão na fábrica, também elas estão exercendo um ministério de embaixadoras. Mas nós estamos muitas vezes distraídas em outras coisas que nós não conseguimos perceber que nós já estamos sendo, né, desenvolvidas pelo Senhor. Deus já até colocou ali o ministério na nossa mão, mas nós não conseguimos perceber. Amém? Então nós precisamos buscar discernimento. Senhor, me discerne. Meu ministério está começando aqui, me discerne, Senhor. Meu ministério está começando aqui no Emagreça com a Bíblia. O que eu estou produzindo para o Emagreça? Vai colocando todas as suas anotações. Talvez vai ser isso que o Senhor vai te usar, minha irmã, para ajudar outras empresas dentro do marketing digital, para ajudar outras pessoas dentro daquilo que você quer fazer. Vai anotando cada passo que você está dando dentro do Emagreça. Eu lembro quando eu fui trabalhar ali na empresa, porque eu não trabalhava com meu marido, lá na Oriental. E eu lembro quando eu fui trabalhar lá, eu comecei, e não foi porque o meu marido mandou não, tá? Foi porque eu vi a necessidade. E, na verdade, eu vi não. O Senhor, a Bíblia diz que quem coloca em nós tanto querer quanto realizar é o Senhor, né? E eu vi o banheiro tava bem, assim, tava sem pintar, tava feio. E aí, minhas irmãs, eu fui ali no Hakuen. E eu comprei tinta, eu comprei quadro, eu comprei as coisinhas para pôr no banheiro. Minhas irmãs, em um dia, eu transformei o banheiro dos homens e das mulheres. O banheiro ficou pintado, com tinta que eu mesma pintei. Eu coloquei ali o banheiro tudo arrumadinho, coloquei cortininha, coloquei os quadrinhos, coloquei cheirinho e comecei a estabelecer um padrão de organização a partir do banheiro. Para muitas pessoas pode parecer humilhação. Nossa, a mulher do dono ir lá lavar o banheiro. Mas isso não é humilhação. Isso é servir ao Senhor. Isso é servir ao Senhor. Isso é fazer tudo como se fosse para o Senhor. Todas as pessoas que começaram a entrar ali naquele banheiro já sentiram uma diferença da minha presença. Aonde nós estamos passando, minhas irmãs, nós estamos fazendo a diferença? Ah, Angelita, mas, nossa, você reformou tudo, foi com coisa do Hakuen, minhas irmãs. Eu acho que eu não gastei ali 2.000 ienes, entendeu? Então, nós precisamos, de fato, entender o lugar que nós estamos e ser usadas pelo Senhor. E fazer a diferença, fazer de toda a dedicação, de todo o coração, colocar em oração. E daí eu fui crescendo dentro da empresa. E hoje, sabe o que eu sou dentro da empresa? Gerente geral. E não foi porque eu quis, não. Foi por reconhecimento mesmo da própria empresa. Então, minhas irmãs, muitas vezes a gente precisa começar lá de baixo. A gente precisa começar, talvez, de lavar um banheiro. Talvez de fazer a diferença ali, aonde Deus nos colocou. Mas qual que é o problema, Angelita, quando eu não entendo essa verdade? Que Deus plantou uma semente em mim com um potencial tremendo. Quando eu não entendo isso, aí eu fico ignorando as sementes que Deus plantou em mim. Eu fico deixando de usar os meus dons por medo, por preguiça, por distrações. Outras vezes, eu, em vez de plantar a semente certa que o Senhor colocou no meu coração, eu começo a plantar a semente errada, investindo tempo e energia em coisas que não glorificam a Deus e também que não tem valor eterno. Quantas vezes eu deixo de plantar uma semente para assistir um filme que muitas vezes não vai me edificar em nada, só vai trazer depressão, só vai trazer princípios ruins para minha vida. Quantas vezes
Ao invés de plantar uma semente ali na vida do meu filho, do meu esposo, eu estou distraída ali, passando o dedo na internet, tela por tela, para isso me gerar mais e mais ansiedade. Você sabia que as telas estão dando ansiedade tremenda nas pessoas? É só você procurar os estudos aí científicos que estão comprovando e que isso está preocupando a área da saúde. Mas existe uma solução. Deus, ele não apenas planta a semente em nós, mas ele espera que nós cuidemos daquilo que Deus nos deu. Isso significa cultivar, identificar os nossos dons, os nossos talentos que Deus colocou dentro de nós, usar para edificar outras pessoas, para glorificar o nome de Deus. E eliminar as sementes ruins, minhas irmãs. Hoje é dia que o Senhor está te chamando, está me chamando para eliminar essas sementes ruins. Chega de distração. Chega de gastar nossa vida com coisas vãs. Chega de gastar nossa vida com pensamento negativo, com hábitos destrutivos, com investimentos que não levam a frutos espirituais. Chega, vamos dar um basta hoje nisso, minhas irmãs. Vamos fazer a nossa vida com uma agenda produtiva. E a pergunta para mim e para você hoje é: quais são as sementes que Deus plantou em mim? Quais as sementes que Deus plantou em você? Você está cultivando o que Ele te deu? Ou desperdiçando todo o seu potencial? Terceira verdade: Deus espera frutos que alimentem e glorifiquem. As árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. As árvores aqui não são apenas para si mesmas. Elas produzem frutos para alimentar e sustentar os outros. Jesus ecoa essa verdade lá em João 15:8. Ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Os discípulos de Cristo são aqueles que dão frutos. Os discípulos de Cristo são aqueles que plantam semente nas outras pessoas. Os discípulos de Cristo são aqueles que prosperam com a frutificação. Deus espera que nossa vida seja como uma árvore frutífera. Como que a gente pode fazer isso, Angelita? Alimentando os outros com o amor de Deus, com a generosidade e com a sabedoria da palavra. Multiplicando o reino de Deus por meio dos frutos espirituais, como o evangelismo, o discipulado. Nós precisamos. Ai, Angelita, mas eu não sei muito. Minhas irmãs, o que o Senhor já depositou no seu coração já é o suficiente para aqueles que Deus trouxer até você. Não fica nessa cilada do diabo falando que você não sabe nada, não. O que o Senhor depositou em você já é o suficiente. Amém? E muitas vezes, qual que é o problema que nós enfrentamos quando nós não entendemos essa verdade? Muitas vezes nós vivemos como árvores sem fruto, ocupando só espaço, mas sem gerar impacto no mundo e sem gerar impacto ao nosso redor. Isso pode ser resultado do quê? Também de pecado. O que é o pecado? Desobediência à palavra. Desobediência à palavra. Falta de comunhão com Deus ou simplesmente negligência espiritual. Qual que é a solução para isso, Angelita? Conectar-se à fonte da vida. Jesus é a videira verdadeira. Sem ele, nada nós podemos fazer. Então, para produzir os frutos que glorificam a Deus, nós precisamos permanecer conectada a ele por meio da oração e da palavra. Minhas irmãs, sem oração e sem entendimento da palavra, não há fruto. Sem alinhar os nossos objetivos aos propósitos de Deus, não há fruto. Eu gosto muito de uma promessa na palavra que fala assim, que a Bíblia fala assim, ó, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia nos dá uma orientação muito clara. Busque em primeiro lugar o reino. Mas, quantas vezes, ao invés de buscar o reino, nós estamos buscando outra coisa? Por exemplo, quantas vezes, ao invés de buscar o reino, o que é buscar o reino, Angelita? É aprender a palavra, é orar, é vigiar,
é colocar a palavra em prática na nossa vida. Isso é a busca do reino, é a busca do reinado de Deus na nossa vida. A busca do reino, ela tem esses pilares, que é o entendimento da palavra e viver a palavra. Isso é a sabedoria de Deus, a gente vivendo a sabedoria de Deus. Tá, Angelita, entendi. Que a busca do reino é eu entender a palavra e colocar a palavra em prática na minha vida. Mas o que vai acontecer? Todas as outras coisas serão acrescentadas. Olha a promessa. A falta de direcionamento vai ser acrescentada. A falta de propósito vai ser acrescentada. A ansiedade vai ser sarada. Mas a partir do momento que eu busco o reino. Nós estamos fazendo muitas vezes ao contrário. Nós estamos buscando lá o que a gente vai ser, como que a gente vai ter a prosperidade, como que a gente vai fazer isso e aquilo. E é o contrário, minhas irmãs. É o posicionamento que vai trazer todas as outras coisas para nós. É o posicionamento da busca do reino que vai trazer o direcionamento profissional, que vai trazer a prosperidade no casamento, que vai trazer a prosperidade financeira, que vai trazer todos os outros tipos de prosperidade. Mas será que nós queremos nos posicionar? Quando tem um reloginho de oração aqui, quem que são as primeiras a colocar os nomes? São essas pessoas que vai realmente ter a promessa de todas as outras coisas serem acrescentadas. Ah, Angelita, mas é assim, irmãs. É assim. É o posicionamento. E tem uma outra passagem na Bíblia, que fala assim, que eu não vou correr atrás das bênçãos. É a bênção que vai correr atrás de mim. Quem sabe esse versículo? Aonde está na Bíblia esse versículo? Coloca aqui para mim. Quem sabe esse versículo? Que você não vai correr atrás da bênção. A bênção que vai correr atrás de você. Quem sabe? Ninguém sabe? Então você vai ler. Sabe, irmã Ana Maria? A irmã Ana Maria tá escrevendo. Quem sabe aonde está essa promessa desse versículo? Não sabia que tem. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Ó. Isso. Você pode ler Deuteronômio 28 inteiro, tá? Mas a promessa está no Deuteronômio 28:2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do teu Deus e obedecer. Então, as bênçãos vão nos alcançar, não é a gente que vai alcançar a bênção. A bênção é que vai correr atrás de nós. Isso te abençoa, isso te alegra, isso te motiva. Então, é isso, minhas irmãs, que nós precisamos fazer. Então, identifiquei o meu problema. Se eu tô vivendo como árvore sem fruto, eu tô ocupando espaço, eu não tô gerando impacto no mundo. Mas qual que é a solução? Já falei aqui, permanecer conectado ao Senhor por meio da oração e da palavra. Alinhar os nossos objetivos aos propósitos de Deus. E estar disposto a ser podado. Permitir que o Senhor Deus remova o que impede o nosso crescimento. Nós precisamos estar dispostas, minhas irmãs, a ser podadas pelo Senhor. Então, a pergunta para hoje, para mim e para você, é: se outros olhassem para a nossa vida hoje, encontrariam frutos? Irmã Polônia, você pode desligar seu microfone, meu amor? Acho que abriu sem querer. Se outras pessoas olhassem para a nossa vida hoje, encontraria fruto que sustentassem eles espiritualmente? Nós conseguimos dar uma palavra para uma pessoa que vai abençoar a vida dessa pessoa? Então, as aplicações práticas para hoje é descobrir o nosso propósito de produzir. Eu vou colocar as aplicações práticas aqui no chat da igreja, do Emagreça, tá bom? Mas eu vou colocar como que você faz para descobrir o seu propósito de produzir, como que você planta e cultiva as sementes certas,
como que você busca a produção de frutos espirituais. E para concluir, Gênesis 1:11 nos ensina que Deus é o criador e sustentador da vida. Ele nos chama a produzir, planta semente de potencial dentro de nós e espera frutos que glorifiquem o seu nome. Hoje, eu e você pode decidir se nós teremos um solo fértil, respondendo ao chamado de Deus para germinar e crescer, ou se nós continuaremos estagnadas. Deus está pronto para trabalhar em nós, mas nós precisamos nos abrir para o processo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer por essa palavra poderosa, aonde hoje o Senhor nos chama para produzir. Pai, nós colocamos, Pai, diante do Senhor todas as áreas da nossa vida, áreas que ainda nós não estamos enxergando, que não estamos produzindo, áreas que estão ocultas, áreas que precisam de confessar o pecado, áreas, Pai, que estão estagnadas, que estão sobrecarregadas, que estão cansadas, mas, Pai, nós colocamos diante do Senhor hoje as áreas da nossa vida. Pai, nós pedimos que o Senhor jogue luz, que o Senhor venha ordenar a essas áreas que venham produzir, Pai. Pedimos também que o seu Espírito Santo venha nos conscientizar, porque sem consciência não há confissão, e sem confissão não há purificação, e sem purificação não há como nós enxergarmos a produção. Mas, Pai, por favor, nos rendemos ao Senhor, mostra-nos áreas, faz com que essa oração seja a nossa oração a partir de hoje, para que o Senhor mostre áreas da nossa vida que estão improdutivas, que estão sem produzir, e que o seu nome venha a ser glorificado com todo esse crescimento que o Senhor está nos dando. Que as sementes possam ser plantadas e que haja um potencial estrondoso para a expansão do seu reino. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E você que nos assiste pelo YouTube, se você se sente estagnada, se você se sente paralisada, se você se sente confusa, sem direção, hoje o Senhor te chama para produzir. Hoje o Senhor te chama para reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e começar um processo de desenvolver todo o potencial que Deus já colocou dentro de você. Tem uma semente com potencial alto dentro de você. E o Senhor te convida hoje a realmente entender o que é essa semente e que você venha dar muitos frutos para o reino. Se você quer mudar a sua vida e aceitar esse convite, convide Jesus hoje para morar na sua vida. Convide Jesus hoje para ser o Senhor e Salvador da sua vida. E se você fizer essa oração, Angelita, como que eu faço essa oração? É simples, é você orar aí dentro do seu coração. Senhor, eu me sinto paralisada, eu me sinto estagnada, mas eu quero que o Senhor venha se revelar para mim. Eu quero que o Senhor Jesus seja o Senhor e Salvador da minha vida a partir de hoje. E ore simples assim. E se você fez essa oração, coloque aqui pra gente, aqui nos comentários, que nós queremos saber que o Senhor tem alcançado a sua vida e nós também queremos orar por você. Deus te abençoe. E agora aqui no Clube da Bíblia, meninas, eu quero abrir para alguma de vocês fazer um comentário, falar para nós o que você tirou para a sua vida desse estudo de hoje. Abre rapidinho que nós já passamos 3 minutos do nosso horário. Oi, Gê. Oi, Ti. Gê, a palavra falou muito comigo hoje. E a hora que você falou assim, a gente tá fazendo a diferença, eu consegui enxergar, tipo, por que eu me sinto às vezes assim, né, paralisada. E eu percebi que não é na área profissional, é na área de aprendizado, porque eu preciso ir evoluindo meu aprendizado para eu ir evoluindo profissionalmente. E às vezes eu me sobrecarrego muito com coisas para aprender e às vezes pela falta de organização eu me sinto sobrecarregada. Daí eu fico assim, nossa, eu era para estar fazendo mais, era para estar. Então, assim, eu preciso me organizar melhor e eu preciso direcionar melhor, né,
meu fruto. E eu também penso assim, às vezes na hora de aprender sobre a palavra, como faz pouco tempo que eu comecei realmente a buscar para tentar aprender, muitas vezes eu acabo assistindo outras pregações, né? Para eu aprender como é que faz esse estudo, para eu aprender tudo. Aí às vezes eu fico, mas e eu pegar, e eu ler, e eu tirar tudo isso, e daí a hora que eu vou tentar fazer isso, parece que não sai a mesma coisa, daí eu falo assim, mas pai, eu não tô entendendo direito o que tá escrito aqui. Aí eu busco alguma palavra que explica, daí eu falo, não, agora eu entendi, mas assim, eu vejo que eu não tive a revelação ainda. Aí eu falo assim, não, eu preciso buscar mais de Deus isso. Mas aí às vezes eu fico com medo de, às vezes, estar buscando muito, ouvir outras pessoas e não estar fazendo por conta, né? E eu tenho medo de fazer sempre por conta e às vezes não ter a revelação e o direcionamento de Deus ou ter a interpretação errada. Entendi. Mas falou muito comigo a palavra e eu agradeço muito. Amém, Ti. Amém. Ti, vai aos poucos, né? A gente precisa entender que por nossa força mesmo, nada que a gente faz gera fruto. Mas quando a gente vai sobre a direção do Espírito Santo, a gente gera o fruto. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo como eu faço. Todos os dias eu pergunto ao Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar hoje? O que o Senhor quer me ensinar hoje? Ali na oração, quando eu dobrei os meus joelhos, hoje o Senhor falou muito forte comigo sobre a armadura de Deus. Eu preciso, né, tanto fixar mais essa armadura de Deus na minha vida, também explicar para as pessoas sobre isso, porque como a minha área é a área do ensino, é a área onde eu falo a palavra, eu ensino a palavra, então Deus me ensinou que isso é uma das características do discípulo, né? Estar realmente firmado na armadura de Deus e ensinar isso para as pessoas. E a partir de hoje eu vou, né, falar muito mais sobre isso, porque as pessoas muitas vezes elas têm Deus, mas elas não sabem como enfrentar os ataques. Elas não sabem como usar a palavra, né? Então, olha só, Deus me ensinou isso hoje, certo? Mas, oi Pamela, você entrou, você pode desligar o seu microfone, meu amor, por favor? Amém. Então, ficou claro, Ti? Peça para o Espírito Santo, entendeu? Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar hoje? Não vai por você mesma. Ah, eu tenho que aprender isso, tenho que aprender aquilo, tenho que aprender isso. Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar hoje no meu profissional? Me dá um insight, me mostra. E aí você vai focada. E uma coisa de cada vez. Porque se a gente vai num monte de coisas, a gente acaba sobrecarregando nossa mente não consegue trabalhar desse jeito. Nossa mente foi criada para ser organizada, para ser realmente um foco de cada vez, uma coisa de cada vez. E aprender mesmo, né? Aprender, não só passar por cima. Aquilo ali ficar registrado. E pra gente aprender, a gente precisa repetir. Não dá para aprender só de uma vez. Tudo que a gente quer aprender, a gente precisa anotar e ficar contando uma história para nossa mente todo dia. Amém? Amém? Então, Deus abençoe. Até amanhã no nosso estudo, mas antes eu quero ver se o Davi preparou o louvor, Lô? Preparou. Ah, então vamos ouvir o louvor do Davi.